voltamos com o nosso convidado de hoje, Dr. Eduardo, cirurgião de pé e tornozelo. E agora, Eduardo, eu vou te fazer uma pergunta que até vou puxar um pouquinho a sardinha para o meu lado. Como endocrinologista, muitas vezes eu recomendo para os pacientes, eu incentivo o hábito da atividade física. Mas muitas vezes eles argumentam que não conseguem fazer por terem fasciite plantar. Então eu gostaria que você falasse um pouquinho o que causa essa fasciite plantar, se é possível tratar. Vamos falar um pouquinho mais sobre essa situação que acaba limitando tanto a questão da atividade física e trazendo essa dor bem desconfortável para os pacientes, né? Vamos lá. É sempre importante na prática da atividade física nós não temos dor, isso limita, né? E acaba nos impedindo e nos deixando sem a vontade de praticar, porque nós vamos sofrer dor. No caso da fasciite, é uma queixa bastante comum também no consultório, e a principal causa da fasciite plantar é a falta de alongamento. Por que eu falo isso? No calcânio, o osso do calcânio, nós temos duas estruturas principais inseridas. Uma delas é o tendão de Aquiles, que fica inserida, e a outra é a fáscia plantar. Então, se nós não temos um bom alongamento da região da panturrilha, da coxa, na região posterior, isso vai afetar lá embaixo. Então, sempre que a gente for falar de fasciite, nós estamos falando de falta de alongamento. E aquele paciente que vai referir dor quando acorda, os primeiros passos da manhã para colocar o pé no chão geralmente são os mais difíceis. Vários pacientes descrevem como uma agulhada, uma facada, alguma coisa que incomoda muito e limita os primeiros passos. Tem que quase que sair da cama na ponta dos pés por não conseguir apoiar o calcânio. Então, geralmente, essa é a principal queixa. E é uma dor que, a partir do momento que você começa a caminhar, ou seja, que você alonga um pouquinho essa face, ela melhora e ficou mais um tempo sentada ou deitada, essa dor volta. Então, geralmente, esse é o padrão. E a principal causa é a falta de alongamento. Do alongamento. Isso. E o tratamento para essa condição? Existe algum tratamento mais eficaz? A pessoa realmente ela vai ter que se privar da atividade física? Se ela alongar, ela vai aos poucos poder começar a voltar para um ritmo de exercício? Como que, na prática, isso como funciona? A privação do exercício, ela vai se dar dependendo da intensidade, da gravidade da dor que esse paciente está sentindo. Então, se tem uma dor que está limitando o caminhar, ele não vai conseguir fazer atividade física. Então, vai precisar, sim, restringir um pouco, né, a atividade para focar no tratamento, né? E quando a gente fala em tratamento, nós temos algumas alternativas. Como a origem é a falta de alongamento, o principal foco no tratamento da fasciite é o alongamento. A gente fala que é o alongamento da cadeia posterior da perna, o alongamento dos isquiotibiais, que é um conjunto de musculaturas presente na região posterior da coxa, e o alongamento da fáscia plantar. Adaptação de calçados, como quase tudo no pé, um calçado adequado, que é aquilo que nós comentamos no bloco anterior, né, um calçado com um pouquinho de salto na região posterior, 3 a 5 centímetros, não muito rígido, mas também não muito flexível. Então, o ajuste do uso de calçados, o alongamento, como nós falamos, e em vários momentos esse paciente vai, né, por um outro profissional que é o fisioterapeuta ou a fisioterapeuta, para assistir no tratamento e ajudar na recuperação. Além disso, isso vai depender muito da dor, mas nós temos medicamentos que podemos utilizar, infiltração que podemos realizar, terapia de onda de choque, ou seja, a alternativa é muito grande para resolver e geralmente resolve sem cirurgia. É difícil precisarmos operar um paciente por conta de uma fasciite plantar. Eduardo, e o esporão no calcanhar? Você poderia falar um pouquinho mais para a gente sobre essa condição também, já que estamos falando de situações dolorosas no pé? Claro, e esse é um grande mito que tem no consultório. Por quê? Porque a formação do esporão, nós sempre dizemos que tem dois possíveis locais do esporão, na região plantar, e aí sim a gente fala da fasciite plantar, e na região posterior do calcânio, que aí está relacionado com alterações e doenças do tendão de Aquiles e não da fáscia. Quando a gente fala do esporão mais comum, que é o da fáscia, esse é um mito. Por quê? Porque o corpo entende que microrupturas na fáscia levam o corpo a querer uma estabilidade maior naquela região. Então, ele faz um processo de calcificação dessa fáscia plantar.
E isso leva à formação óssea, que é aquele biquinho que nós vemos na radiografia, na ressonância, e as pessoas associam o esporão à dor. E isso não é a verdade. O que dói é o processo inflamatório. O esporão ele é uma consequência da fascite plantar. Então, no tratamento, por exemplo, da fascite, a gente não se preocupa com o esporão em si. A não ser que seja algo extremamente grande, que não é o comum, né? Isso é muito raro. Mas a gente se preocupa, de novo, com o alongamento e todas essas medidas que nós falamos. Certo. E falando sobre o tendão de Aquiles, quais são as possíveis lesões do tendão de Aquiles? Ótimo. O tendão de Aquiles, a gente sempre divide em causas agudas e causas crônicas. Basicamente, a principal causa aguda de lesão no tendão de Aquiles é a ruptura, né? Quando esse tendão se rompe por completo. Quem que é o paciente, né? Quem que é a pessoa que sofre esse tipo de lesão? Ele geralmente é associado a algum tipo de esporte, principalmente futebol, esportes que têm arrancada, porque esse é o mecanismo de lesão para ruptura aguda, né? Então é o paciente que está jogando futebol e refere que alguém deu uma pedrada, alguém deu um chute e na verdade ele rompeu sozinho. Essa é a principal causa aguda. Nas causas crônicas, nós temos as doenças que acometem o corpo do tendão, que seria o meio dele, e a região da inserção dele no calcâneo, que aí nós voltamos a falar do esporão. Certo. Que nessas condições, né, de processo inflamatório, a gente fala que é uma tendinopatia, uma entesopatia quando ele está inserido no tendão, ali pode ter a formação do esporão também. Então nós temos as causas crônicas e agudas. E quando a gente fala de artrose, a gente sabe que a artrose pode acometer em várias regiões, mas especificamente no tornozelo e nos pés. É possível ter artrose? É possível sim, assim como no quadril, que é muito comum a gente escutar falar, como no joelho, no tornozelo e no pé, é possível ter artrose. E a principal causa da artrose na região do tornozelo é aquela que a gente fala que é a pós-traumática, ou seja, pacientes com entorses de repetição, que a gente já falou lá no comecinho, pacientes que sofreram alguma fratura, né, que foram tratadas cirurgicamente adequadamente, não é porque ficou ruim o tratamento, não, pelo contrário, ficou tudo perfeito. Esse paciente pode ter tido uma lesão na cartilagem, que vai evoluindo até nós termos um desgaste muito grande. Lembrando que a artrose nada mais é do que um desgaste da cartilagem. Para isso nós damos o nome de artrose. Então é sim muito comum no tornozelo e também nos ossos do pé. E para finalizar, Eduardo, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a questão dos nossos idosos da terceira idade, da melhor idade. Nesses casos, a gente sabe que existe um risco de uma queda maior, são pacientes mais suscetíveis, certo? Nessa situação específica, existe algum tipo de calçado, alguma recomendação que esses pacientes podem se beneficiar? Existe sim. Na verdade, não só o calçado, mas é todo um cuidado que esse paciente tem que ter para evitar a queda, que é na queda que o idoso sofre uma fratura de fêmur ou da coluna e aí precisa de um tratamento cirúrgico. Então, quando a gente fala desse cuidado de prevenção de queda, a gente começa com medicamentos que esse paciente usa, se ele está fazendo um acompanhamento adequado com seus médicos assistentes. Existem medicamentos que levam à hipotensão, hipoglicemia, que causam sonolência, que são situações que favorecem a queda, não só do idoso, mas de qualquer pessoa, mais frequente no idoso. E além desses medicamentos, a gente tem que cercar de cuidados na casa do paciente. E aí envolve não só o calçado, mas como uma boa iluminação, retirar tapetes, né? Os locais mais comuns de acidente dentro de uma casa é na cozinha e banheiro, né? Então, cuidar com todos os tapetes, dar preferência para tipos de piso mais emborrachado. Falando especificamente do calçado, evitar, o idoso gosta de ter um pé mais quentinho, aqueles calçados de pano, evitar, porque a superfície é muito lisa e é fácil escorregar, então dá preferência para calçados emborrachados. Lembrar nas principais regiões de locomoção, como corredores, na cozinha, no banheiro, sempre ter uma barra, né, de segurança para o idoso conseguir se segurar durante um banho, durante a sua caminhada pela casa, ou está na cozinha fazendo alguma coisa, sempre ter esses mecanismos de proteção. Então é um assunto muito importante
A gente sabe a limitação que isso causa na população idosa quando acontece, né, quando acontece alguma fratura. Então é muito importante se cercar de todos esses cuidados para evitar a queda. Perfeito. Eduardo, a gente está quase finalizando. E eu gostaria, assim, se você tivesse mais alguma consideração, algum outro assunto, alguma outra dica para passar para os nossos telespectadores que você acha importante sobre os pés, algum tipo de cuidado, podologia, pedicure, alguma coisa assim, se atente com isso, procure determinado sinal, se isso não tiver... Se você perceber isso, é hora de procurar um especialista. Então, quais seriam as suas considerações finais sobre esse assunto? Claro. A gente fala que nós que trabalhamos com o pé diariamente, a gente fala que a saúde dos pés, né, ela envolve várias situações. E como a gente falou bastante, uso de calçados adequados, evitar calçados que causam lesões. É sempre muito importante e esquecido pela população masculina a hidratação dos pés, isso é muito importante. A mulher tem mais facilidade, o homem alguma certa dificuldade. Então, hidratar bem os seus pés, não esquecer dos seus pés na academia, quando você vai fazer uma atividade. Lembre sempre de fazer um reforço dessa musculatura. Então, são todos cuidados que são possíveis e fáceis de serem realizados para evitar lesões no pé. Sempre, como a gente fala na saúde de maneira geral, dor é sempre um sinal de alerta, né? Na presença de dor, na persistência dessa dor que não se resolve, procure um especialista, né? Hoje nós temos a especialidade da cirurgia do pé e tornozelo, então procure um especialista para fazer um acompanhamento. Nos atletas isso é muito importante, né? A maneira como você pisa, como você pratica esse esporte. Então sempre fique atento, alerta e na presença de qualquer sintoma, procure um profissional especializado. Eduardo, queria te agradecer então a presença aqui hoje, foi muito gostoso receber você no meu primeiro programa, uma honra para mim, muito obrigada, e tenho certeza que as pessoas gostaram bastante em casa. E para os nossos telespectadores que ainda têm alguma dúvida, se identificaram, querem marcar uma consulta, como que as pessoas podem te encontrar? Perfeito. Eu que agradeço o convite, foi um privilégio. Desejo todo sucesso a esse programa. Muito obrigada. Que seja um programa duradouro e proveitoso para toda a população que estará assistindo. Para me encontrar, aqui embaixo na tela estarão as minhas redes sociais, estou presente no Instagram, no Facebook, trabalho no Instituto Mussi, também o contato vai aparecer aqui na sua tela e se o pé está incomodando, terei o maior prazer em poder te atender e solucionarmos esse problema. E assim a gente encerra o Saúde em Dia de hoje. Agradecendo mais uma vez a presença do Dr. Eduardo Dias e espero você no nosso próximo programa. Eu sou a doutora Thaís, endocrinologista.